Oi pessoal, tudo bem? Gente, eu tava esperando aparecer o sol pra eu poder filmar pra vocês lá fora. Porém o sol não quer aparecer, já faz alguns dias que tá chovendo. Gente, nós estamos praticamente no meio de abril e a primavera não quer aparecer. Gente, é muito longo, sabe? Se pensar que começa em outubro e vai até abril, a época de frio aqui na Noruega é muito longo. E isso não sou só eu que digo, não. Os próprios noruegueses falam que eles não aguentam mais, eles querem, né, que a primavera, o verão chegue logo, porque tá todo mundo bem cansado do inverno. O que é normal, gente, eu acho que todo mundo é assim. Gente, hoje é domingo, dia 16 de abril, isso quer dizer que daqui 3 dias vai ser comemorado aí no Brasil o Dia do Índio. Aí eu pensei assim, por que não fazer um vídeo contando uma história linda e real sobre como Deus alcançou quase que uma tribo inteira e como que ele escolheu, chamou um indinho dessa tribo e o capacitou para no futuro levar Cristo às outras nações. Querem ver essa história? Então fiquem aí. Gente, então vamos lá. Como vocês sabem, o Brasil foi descoberto no ano de 1500 e não muito tempo depois disso, mais ou menos uns 50, 60 anos, acontecia então o primeiro culto evangélico em terras brasileiras, liderados por 4 franceses que foram para o Brasil a convite dos portugueses. Mas não passou muito tempo, os próprios portugueses passaram a perseguir esses 4 missionários franceses e, infelizmente, os 4 foram mortos. Bom, depois de mais ou menos uns 100 anos, um outro grupo de missionários europeus vindos da Holanda chegaram em terras brasileiras. Segundo a história, eles pararam lá no Nordeste brasileiro. E diz que nessa época eles alcançaram índios, tribos indígenas, porém não há nenhum registro oficial que diga se realmente eles alcançaram ou não algum índio nessa época. Passados muitos anos, em 1913, uma missão chamada South American Indian Mission decide então enviar ao Brasil missionários para evangelizar os índios. E só a partir dessa época que começam então a registrar detalhes sobre o evangelismo no Brasil. Por exemplo, qual a primeira tribo que foi alcançada, quantos índios tinham se convertido naquela época. E, segundo esses dados, a primeira tribo a aceitar o evangelho foi a tribo Terena de Mato Grosso do Sul, que é a tribo do meu pai. Aí vocês me perguntam como é que foi que essa tribo, esses índios, né, dessa tribo Terena aceitaram o evangelho. Todo mundo sabe que todas as tribos têm lá o pajé, né, ou o patriarca, a matriarca, que são os líderes, né, das tribos. Bom, e nessa tribo tinha uma matriarca que um dia ela teve um sonho. E nesse sonho ela ouviu uma voz que dizia para ela que dali a um tempo algumas pessoas chegariam até a tribo e que essas pessoas trariam a verdade. Dali a um tempo chegavam então os missionários dessa missão, South American Indian Mission. Só que, gente, esses missionários não falavam português, não falavam a língua dos índios terenas e os índios, né, em especial essa matriarca, não falava também, nem português ela falava, ela só falava tereno. Aí esses missionários tiveram uma ideia de usar um livro sem palavras, já que eles não falavam a língua, né? E eles usaram algo parecido com isso daqui. Aí na tela tá ao contrário, né? Mas tá escrito livro sem palavras. Esse é um livro totalmente sem palavras. Apesar desse livro não conter nenhuma letra, ele conta uma das histórias mais lindas, ou a história mais linda deste universo. E essa matriarca, sem entender uma palavra do que aqueles missionários americanos estavam falando, ela entendeu a mensagem desse livro. Gente, se vocês quiserem saber mais sobre qual é a mensagem desse livro, no final desse vídeo eu vou deixar um link que vai te levar para um canal chamado NG Kids. Lá eles têm alguns vídeos explicando o significado de cada cor. Então entrem lá se vocês querem saber mais sobre esse vídeo. Continuando. E ali naquele dia, em 1913, essa matriarca da tribo Terena aceita Jesus. E a partir dela, praticamente a tribo inteira se converte seguindo os passos da sua líder. Bom, um tempo depois, outro grupo de missionários foi ao Brasil
E no meio desse grupo tinha duas missionárias, uma chamava Doris Jacqueline e a outra Miss Cameron. Com elas foram também outros missionários, entre eles alguns devem conhecer Haroldo Reimer, Aribal Beck, entre outros. E só que eles foram para uma tribo diferente, né? Esse Haroldo Reimer e o Aribal Beck, acho que junto com o Thomas Young, foram para o meio dos índios chavantes. Mas a Doris Jacqueline e a Miss Cameron foram, provavelmente tinham outros no meio também, eles foram para a tribo Terena. E rapidinho eu queria contar para vocês uma história dessa Miss Cameron. Ela contava que uma vez ela estava na casa dela, lá no meio dos índios Terenas, e à noite ela ouviu uma voz que chamava pelo nome dela lá fora e falava Miss Cameron, Miss Cameron. E ela ia para a janela, olhava, não via ninguém e falava: quem tá me chamando? Apareça. E ele falava: vem aqui fora. A voz falava: vem aqui fora, Miss Cameron. E ela olhava, não via ninguém e falava: vem você pra cá. E nada da pessoa aparecer. Bom, passou um tempo, ela foi para os Estados Unidos a fazer um furlough, tá? Que um dia eu posso explicar o que significa esse furlough, mas todos os missionários têm que passar esse tempo fazendo furlough. Bom, depois desse tempo nos Estados Unidos, ela volta pro Brasil. E nessa tribo terena tem uma região chamada Bananal e lá tem uma igrejinha. E quando ela foi nessa igreja, haviam lá 2 novos membros. E quando eles viram que ela chegou, eles pediram a palavra e contaram que aquela noite que ela tinha ouvido aquela voz chamando ela para ir para fora, era na verdade os demônios. Eles tinham feito uma obra para que os demônios fossem até a casa dela para matá-la. Só que esses demônios não conseguiam chegar perto da casa dela porque tinha uma luz tão forte que eles não conseguiam se aproximar. Então eles chamavam ela para sair para fora por alguma razão. Eles pensavam que a luz ficaria lá dentro, né, e eles poderiam matá-la. Isso ficou na mente desses 2 rapazes e eles viram que existia uma força maior e aceitaram Jesus. E nesse dia eles deram o testemunho deles, mostrando, né, que Deus guarda os seus. Bom, continuando. Alguns anos mais tarde, um outro missionário, já em 1955, teve uma ideia de colocar um alto-falante em cima do carro dele, porque ele também não falava, né, português, nem a língua dos índios terenos. Teve uma ideia de colocar um alto-falante em cima do carro dele. E ele tocava a única música que ele tinha, o único disco que ele tinha, que era E enquanto essa música ia tocando, ele ia jogando o panfleto pela janela. E nessa época, um indinho, que tinha na época 6 anos, todos os dias ele esperava esse carro passar com essa música. E quando o carro passava, ele saía correndo atrás, catando os folhetos do chão. Provavelmente esse missionário falava assim: meu, esse indinho fica aí catando tudo que eu tô jogando. Um ano mais tarde, esse indinho com a mãe dele e o irmão estavam andando de trem, e lá no trem também estava essa missionária chamada Doris Jacqueline. E num determinado momento, essa índia vai até essa missionária americana, que entrega o seu filho mais velho. Diz que o irmão dele, ao voltar para casa, ficou tão triste, né, com a saudade que ele tinha do irmão, que ele chegou a ficar doente. Provavelmente não foi fácil para esse indinho de 7 anos, ele tinha apenas 7 anos quando ele foi entregue para essa missionária. Mas Deus tem planos, que muitas vezes, né, na hora a gente não entende, mas são os melhores. Bom, essa missionária decide então adotar esse indinho e mais 2 indinhos da mesma tribo. E esse indinho era meu pai. Então, gente, essa missionária, Doris Jacqueline, né, minha avó, juntamente com outro missionário chamado Lourenço Buchmann, eles decidem então fundar uma escola de ensino fundamental chamado Lourenço Buchmann. E ele termina lá o estudo fundamental inteiro. Ela então leva meu pai para São Paulo para estudar, e nessa época ela tenta colocar ele numa escola de música para aprender piano. Mas a professora volta e diz para ela que é impossível, meu pai nunca iria aprender música, que ele não tinha nenhum talento, nenhum dom, nada. E no ginásio ele vai então para uma escola em Jandira, uma escola, acho que é presbiteriana, metodista, não sei, de Jandira.
Então nessa época ele fica morando lá sozinho, tenta, né, se virar. E ele contava que no último dia da escola, né, na formatura dele, todos os amigos com os parentes, né, vindo para a formatura e ele sozinho. E quando ele olha lá longe, ele vê a minha avó Doris chegando junto com Ari Bobek, que naquela época já tinha fundado o acampamento Palavra da Vida em Atibaia, para quem conhece. Ele terminando o ginásio, minha avó então leva ele para o seminário Palavra da Vida. E lá ele faz 5 anos de seminário. E nesses 5 anos, para ajudar, né, com os gastos, ele era colocado para limpar o salão de culto, né? E diz que ele contava que enquanto ele estava limpando, ele sentava no órgão, no piano e ficava lá, dedilhando um pouquinho. Mal ele sabia que cada vez que ele sentava naquele piano, Deus sentava do lado dele. E ali ele foi aprendendo a tocar piano. Pode-se dizer que ele teve aula particular de piano com Deus. Ele gostava tanto, ele começou a amar tanto música, piano, que ele acordava, estava à noite ainda. Ele ia pro salão e ficava lá tocando. Bom, e durante esse período de 5 anos que ele passa estudando, tem um músico, um pianista, missionário da Palavra da Vida chamado Dick Torrance. E ele era o responsável pela música no seminário nessa época. E nessa época também, meu pai, junto com outras pessoas, fizeram parte de vários grupos lá da Palavra da Vida. Teve quarteto. Entre essas pessoas estavam Jairinho, Marcos Heder, Leda Maria, a Teca, que é hoje, né, ela é esposa do pastor da Primeira Igreja Batista do Morumbi, né, o pastor Lisânias. Entre outros, gente, passaram várias pessoas, vários músicos nesse tempo. Ele se torna então missionário da Palavra da Vida e lá ele ficou por 17 anos como missionário na área da música. E ele viajou junto com a Palavra da Vida para a Europa, Estados Unidos, juntamente com Valdemar Fomin, Marinette, Jamil. Acho que nessa época também tinha o Davi Talizin. Gente, teve vários cantores muito bons que passaram pela Palavra da Vida nesse tempo. E ele também compunha músicas. Para quem conhece a Palavra da Vida, sabe que hoje não, faz anos já, né? Eles têm um grupo, um coral, a AM. Mas antes de ter a AM, teve também um outro coral que meu pai regia, que foi o primeiro coral da Palavra da Vida. Só que foi nessa época que que Deus chamou meu pai para sair. Então esse coral acaba, né? E mais tarde, então, inicia-se o Grupo M, que é um coral que tem aí no Brasil, alguns devem conhecer, né? Eles viajam pelo Brasil, indo em igrejas locais, cantando, levando a palavra de Deus. Gente, todas as férias ele também estava no acampamento Palavra da Vida, tocando. E eles diziam que o acampamento era igual fábrica de sapatos, saía em pares. Então meu pai achou o par dele nesse acampamento Palavra da Vida. Minha mãe se casaram e depois de 17 anos, meu pai então sai dessa missão Palavra da Vida e Deus passa a usá-lo como pregador, porque até ali ele era usado como músico, né? Ele tocava, compunha, porém Deus queria usá-lo também como pregador. E foi aí então que ele entra para uma outra missão e chama então os seus filhos, nós, né? Eu, meus 2 irmãos, minha mãe viajava junto, lógico, né? Tinham também outras pessoas que faziam parte desse grupo. E depois ficou somente a família. Gente, a Chloe chegou aqui, Samuel chegou. Estamos esperando para sair. Eu vou tentar terminar aqui rapidinho. Yuri, você não pode exclusivo, você tem que descer. Você tem que descer. Só que eu esqueci de falar uma coisa. Quando meu pai se casou com a minha mãe, logo após o casamento, eles foram visitar a tribo Terena. E aquela matriarca que tinha aceitado Jesus, a primeira da tribo Terena que aceitou Jesus, ela estava lá, estava viva ainda, bem velhinha, mas estava viva. E toda essa história que eu contei para você foi contada o tempo todo para todo mundo. E esse indinho, né, como ele foi
tirado do meio dessa tribo para virar um missionário, né? É a história do meu pai, então eu posso contar com autoridade, né? E para mim a maior lição que fica aqui é que ninguém pode falar que eu não tenho dom, eu não sei o que fazer, eu não sei cantar, eu não sei tocar. Ninguém pode falar isso, porque não é você, não é a pessoa que age ali, é Deus agindo através dela. A única coisa que Deus pede é que você se disponha. Gente, eu já fui para essa tribo algumas vezes e alguns anos atrás, 80% da tribo continuavam, né, nos caminhos do Senhor. Ela foi abençoada com o dom da música, praticamente todo mundo lá toca, canta, todos lá têm muito talento. Em 1980 também foi fundado um instituto bíblico, chama Instituto Bíblico Cades Barneia, e a visão que eles tiveram foi uma visão assim linda, que era oferecer capacitação teológica para os próprios indígenas, para que eles atuassem como missionários ou pastores na própria tribo deles. E hoje, gente, existem vários outros ministérios com os índios. Tem um que se chama AMAI. Meu irmão é um dos líderes dessa missão. Vão para lá todos os anos, fazem um trabalho muito lindo. É isso, gente. Essa é a história de como Deus alcançou uma tribo quase que inteira usando isso daqui. E como Deus chamou, escolheu, capacitou um indinho. E esse indinho se tornou meu pai querido, que hoje está no céu e que um dia eu irei vê-lo novamente. Não esqueça, é Deus quem capacita, é Ele quem nos dá aquilo que a gente precisa. Olha, quando eu estava falando sobre o testemunho, os irmãos, gostaria de dizer o seguinte: eu estou aqui diante dos irmãos porque ele teve piedade e misericórdia de mim, porque eu sou índio da tribo dos Teremes. Eu não estaria aqui, eu não merecia estar aqui a não ser pela graça do Senhor. Por isso, é com uma alegria imensa que estou aqui diante dos irmãos. E realmente sou fruto de missões. Pessoas lá dos Estados Unidos largaram tudo que eles tinham e foram lá comer mandioca e outras coisas. Não olhe para os irmãos, né? E por isso estou aqui diante dos irmãos, por causa das mãos tão carinhosas de Jesus.